E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Pizzuti, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Luz no Caminho e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o tema Quem tem medo da morte. Então, para iniciar, a gente vai fazer uma pequena oração e depois nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Então, vamos agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, por todo o conhecimento que já temos, pela nossa saúde física e mental. Pedindo então coragem, resignação e muito amor dos nossos corações para seguirmos na nossa caminhada, sempre na caminhada do bem, do amor e da paz. Que assim seja. Muito bem, então o tema hoje é um pouco árido, né? Que é sobre quem tem medo da morte. Mas se você está assistindo esse vídeo, provavelmente tem pessoas que têm mais medo da morte e que quando veem que é um vídeo sobre isso, nem clica lá para assistir, né? Então a gente já está no caminho certo de tentar entender um pouco, né, sobre a morte na visão da doutrina espírita. Eu vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era um pouco mais nova, né, eu cheguei num almoço da família, todos os meus familiares reunidos, e eu já tinha começado a estudar o espiritismo, e de uma maneira muito natural eu cheguei e disse: olha, pessoal, queria aproveitar que vocês estão todos aí, né, e esclarecer que eu gostaria de ser cremada quando eu morresse. Muito bem, quando eu falei isso, um dos meus familiares veio assim, já na minha direção, com um olhar meio já choroso, assim, dizendo: tu fez algum exame? Tu tá doente? Tu tem uma doença grave, é isso? E eu disse: não, eu só gostaria de dizer isso para vocês, que pode ser que vocês ainda não saibam disso. E eu ainda brinquei: se um dia vocês morrerem, o que vocês preferem, ser cremado ou ser enterrado? Aí virou uma gozação, né? Mas na verdade, assim, é só para a gente começar a entender essa dificuldade que as pessoas têm de conversar sobre a morte. E que é a única coisa certa que nós temos na vida, né? Esse é um paradoxo que a gente tem, né? É uma coisa que é certa, que isso vai acontecer com qualquer um de nós, com todos nós, em algum momento da nossa existência, né? Esperamos que seja daqui a muito tempo, mas não sabemos. E ao mesmo tempo nós temos uma resistência muito grande de entender o que se passa na hora da morte, né? Na verdade, nós todos reencarnamos com uma carga de fluido vital, né? Isso já nos explica lá o Raul Teixeira. Então, essa carga de fluido vital, ela vai sendo gasta ao longo da nossa existência, como se fosse uma pilha que vai se desgastando, né? E aí, quando chega no final, a pilha se desgasta e a gente, então, desencarna. O fato é que nem todos viemos com a mesma carga de fluido vital. Isso vai depender muito de qual é os nossos objetivos encarnatórios, né? Qual é o nosso plano reencarnatório. Então, alguns vão vir com uma carga vital de 80 anos, 90, 100, outros vão vir com 20, 30, né? E essa ideia do fluido vital está muito ligada à lei da destruição, que também está lá, né, nas obras de Kardec, que é que tudo deve ser destruído para renascer, para se transformar, né? Então nada mais é do que uma lei universal, né? Uma lei divina, que é a lei da destruição. O fato é que às vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim: ninguém morre antes da hora, né? E na verdade o André Luiz nos esclarece sobre isso, né? Ele diz que poucos somos os completistas. O que são os completistas? Aqueles que vieram com uma carga vital X e vão realmente viver X anos, né? Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio e muitos de nós acabamos desgastando o nosso corpo antes do tempo, vamos dizer assim, né? Com vícios de todos os tipos, né? Dormindo mal, usando drogas, usando bebida alcoólica de modo excessivo, comendo excessivamente, né? Tendo hábitos alimentares muito ruins. Então, é possível sim morrer antes do tempo. Vide aí os suicidas. Ninguém vem ao planeta para se suicidar, né? Então, isso é um desvio, vamos dizer assim, daquela existência. Então, vamos cuidar muito com isso, porque às vezes a pessoa pensa: eu posso sair sem máscara, eu posso
enfim, aglomerar, eu posso fazer de tudo porque ninguém morre antes da hora. Não é verdade. Poucos somos os completistas, poucos são aqueles que realmente morrem na hora que deve morrer, né? Então existem os suicidas conscientes e existem os suicidas inconscientes, essas pessoas que, por exemplo, comem para mais, né? Bebem e fazem tem uma vida muito desregrada, né? Essas pessoas vão sim morrer antes da hora, elas vão acabar com o fluido vital delas muito antes, né? E elas podem inclusive abruptamente, né, finalizar com a sua existência. Okay? Então essa é a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, né? Ainda mais numa época que a gente está vivendo, que é essa época da pandemia, e eu ouço pessoas falarem isso. Ah, mas se é para morrer, vai morrer igual, se não é para morrer, não vai morrer, né? Então tem um pouco isso, assim, que eu gostaria, então, da gente já começar a nossa conversa aqui esclarecendo. Muito bem. A partir de 1857, né, Kardec nos traz 5 obras básicas, né, que nos ajudam a entender e talvez nos mude inteiramente como a gente encara o futuro e como a gente encara a morte. Né? Essas 5 obras são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre como elas nos ajudam a entender a morte e o que é realmente a morte. E essa reflexão que a gente faz sobre o que vem a ser a morte, né, como é que se dá o processo de reencarnação, nos ajuda bastante a reduzir o nosso medo da morte, essa é a verdade, né? Então, para a gente reduzir esse medo, a gente tem que encarar sobre o verdadeiro ponto de vista, que é o ponto de vista espiritual, né? Então, vamos entrar um pouquinho nesse mundo espiritual para tentar entender um pouco mais, né? E ao mesmo tempo reduzir o nosso medo, o nosso temor, né? Que geralmente o medo é do desconhecido, né? Então, a gente entendendo um pouco o que acontece, isso pode fazer com que a gente encare de uma forma mais natural esse processo de envelhecimento e de morte. Muito bem. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 196, Kardec nos diz o seguinte: o teu espírito é tudo, o teu corpo é simples veste que apodrece. Né? Então, o que significa isso? O corpo ele está sujeito a ações do tempo, a avarias, a acidentes. Né? Desde que a gente nasce, a gente está nesse processo de desgaste, né? Que é a lei da destruição. Então, nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. E a doutrina espírita, né, esse conhecimento que eu estava falando para vocês, a partir das 5 obras, mas muitas outras obras depois, nos ajuda a entender que existe uma alma que é imortal. Então, crer na existência dessa alma é fundamental para a gente não ter medo da morte. Né? Crer que nós vamos viver muitas existências e que já vivemos outras tantas existências, né? É algo que nos alivia, né? Saber que nós vamos encontrar nossos entes queridos que já se foram, né? Em algum momento, se os laços realmente de amor são fortes entre nós, também é algo que nos traz imenso alívio, né? Então, continuando no Livro dos Espíritos, é perguntado para os espíritos: que sucede à alma no instante da morte? Né? Volta a ser espírito. Volta a ser espírito. Né? Nós vivemos em 2 planos: o plano material e o plano espiritual. Ora nós estamos no plano material, ora nós estamos no plano espiritual. Né? Então nós vamos voltar para a nossa pátria, né? Nós vamos voltar para o nosso lar, vamos dizer assim, né? Onde a gente se apartou momentaneamente, vamos dizer assim. E aqui é importante a gente ter uma diferença bem estabelecida, assim, o que é morte e o que é desencarnação, né? A gente fala dos 2 termos, então eu acho que é legal a gente entender. A morte é a cessação da vida biológica, da vida orgânica. Então é um fenômeno natural, mas ligado ao corpo físico. A desencarnação é a liberação do espírito. E quando a gente fala então de desencarne ou desencarnação, que tem a ver com o espírito, eu tenho 2 fenômenos que estão associados aí. O primeiro é o desprendimento ou a separação.
desse espírito e perispírito do corpo físico. Quando a gente encarna, a gente é, vamos dizer, acoplado ou ligado, né, por vários fios ao corpo material, ao corpo físico, né? Então nós estamos ali alinhados, né, juntos, presos, vamos dizer assim. E agora, então, é o momento do desprendimento, da separação. E o outro fenômeno que é interessante também é o fenômeno da perturbação. Então, a gente sabe que tem muita gente que teme a morte por causa desse momento de transição, né? Ou pelos momentos antes da morte, que é o sofrimento e dor e doenças, ou por um momento que é o momento de transição. Mas eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei para onde vai meu espírito, eu vou sofrer, eu não vou sofrer. Então a gente vai entrar um pouquinho nesses dois fenômenos agora, rapidamente, que é o desprendimento e da perturbação, para entender o que a doutrina espírita nos explica, nos traz sobre isso. Então, sobre a separação. Aliás, tem um relato, né, no livro Obreiros da Obra Eterna, né, que fala sobre a morte do Dimas, que fala sobre todo o processo de desencarnação. Quem tiver interesse em entender um pouco assim mais detalhadamente, né, ele conta um processo, né, ele relata bem detalhadamente assim, um processo de desencarne do Dimas. Mas então, lá no Livro dos Espíritos é perguntado, é dolorosa a separação da alma e do corpo? A resposta é não. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Simplesmente, o espírito se separa, desacopla do corpo físico? E a resposta também é não. A alma se desprende gradualmente. Então vamos entender um pouquinho isso, né? Porque não é como um passarinho que estava preso na gaiola que de repente sai voando, né? E aí depende do quê? Essa transição, se vai ser mais rápida ou mais devagar. E aí é nos dito também no Livro dos Espíritos. Para aqueles cuja vida foi muito material, sensual, o desprendimento é mais demorado, pode durar meses e inclusive anos. Então, quanto mais materialista a pessoa é, quanto mais apegada ela estiver aos bens terrenos, vamos dizer assim, mais duro, mais difícil, mais demorado vai ser essa transição, esse desprendimento, certo? É comum a gente saber também que quando a pessoa já está no processo de doença, né, esse desprendimento vai sendo feito aos poucos, né? Então, quando a morte física, realmente do corpo biológico, vamos dizer assim, essa separação é mais rápida. Outra pergunta, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Então, imediatamente não é bem o termo, a alma passa por um estado, então, de perturbação, que é o que a gente vai entender, né? Então, na verdade, a perturbação é um estado de torpor, que aquele espírito se encontra, né? Que paralisa momentaneamente as suas faculdades, né? E neutraliza as suas sensações. Então, nos explicado que tudo a princípio é confuso. A lucidez das ideias e a memória do passado vão voltando aos poucos. Então é esse torpor pós-desencarne, pós-separação, certo? Essa perturbação é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos, né? E Allan Kardec nos explica também no Livro dos Espíritos a questão 164. Não, depende da elevação de cada um. Então, mais uma vez, né? Tanto a separação quanto a perturbação, a duração, né, o nível, a intensidade vai depender muito de como nós vivemos. Quanto nós conseguimos elevar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas emoções, né? Mas é importante dizer que sempre se vai ter a assistência dos amigos invisíveis, dos amigos espirituais. Então, qualquer que seja a pessoa, por mais que ela tenha sido cruel, criminosa, enfim, nesse momento, todas vão ter a bondade divina. O Emmanuel nos traz isso muito claramente. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Né? Mais uma vez, depende. Nem todos são felizes, né? A Joana nos esclarece. Cada um desperta como adormeceu, não existe nenhuma melhora, vamos dizer assim, imediata porque a pessoa desencarnou,
né? Todos os títulos de mérito ou demérito permanecem válidos. Assim como eu desencarnei, eu vou acordar lá no mundo espiritual, com as minhas qualidades e com as minhas imperfeições, certo? Então, a sensação é, se eu tive uma vida bem vivida, né? Se eu busquei os meus objetivos mais elevados, vamos dizer assim, eu vou ter uma transição mais tranquila, eu vou ter menos perturbação e as sensações que a minha alma vai ter, que eu vou ter no mundo dos espíritos, vão ser sensações agradáveis, certo? Uma outra coisa que sempre a gente se questiona, será que eu vou encontrar os meus entes queridos, né? Minha mãe que já morreu, parentes, enfim, filhos, né? E aí o Emmanuel nos esclarece, como eu falei, quem tem laços de amor, um dia se reencontrarão, né? Mas nem sempre, né? Nem sempre a gente vai encontrar imediatamente essas pessoas, né? Então vai depender muito da misericórdia divina, se essas pessoas ainda estão no plano espiritual, elas já podem ter reencarnado, né? Mas em algum momento, sim, vai haver esse reencontro e certamente vai ser muito, muito agradável, muito prazeroso para todos. E aí, o conhecimento da doutrina, tudo isso que a gente está falando, né? Da existência da alma, de uma alma imortal, que é só o corpo que apodrece, que nós vamos seguir a nossa existência num outro plano, que nós vamos encontrar as outras pessoas que também não morreram, né, no seu espírito e continuam vivas. Será que esse conhecimento todo, ele tem uma influência sobre a duração da perturbação, sobre o momento de transição? Será que saber tudo isso é relevante? E nos é esclarecido, sim, o conhecimento sobre a desencarnação, esse conhecimento do espiritismo tem uma influência muito grande, uma vez que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Então é muito diferente de uma pessoa que acordou do lado de lá e achou que a vida tinha acabado, né? Essa pessoa provavelmente vai ter muito mais dificuldade de entender o que está se passando ao redor dela, né? E algumas vezes, até como eu falei, a perturbação ela pode durar anos, a pessoa segue circulando aqui no mundo material, né, no planeta Terra, achando que está vivo. A gente ouve relatos disso, a gente tem relatos disso, de pessoas, de espíritos já desencarnados que vêm numa mesa mediúnica dizendo que, mas eu não sei por que a pessoa ali não está falando comigo, a minha família não me ouve mais, eu fico sentado lá e ninguém me vê. Então, se eu já tenho esse conhecimento, provavelmente eu vou entender o que está acontecendo. Eu não vou ficar muito tempo ali naquela situação sem saber o que está acontecendo. Então, esse conhecimento é importante. Então, o conhecimento sobre a desencarnação, o conhecimento sobre o reencontro, saber que nós não perdemos os frutos do nosso trabalho, que tudo que nós aprendemos nessa existência nós podemos levar para as próximas existências, tudo isso ajuda. Né? Por isso que é importante a gente discutir, falar sobre morte, né? E não ter esse como um assunto tabu, né? Como muitas pessoas têm. Mas esse conhecimento vale muito pouco se nós não praticamos. Então, assim, é melhor conhecer pouco e praticar muito do que conhecer muito e praticar pouco, né? Então, o que é a prática? É a prática no bem, da generosidade, da transformação moral que eu tenho que fazer, da minha consciência estar tranquila, né? Essa é a prática que eu tô falando aqui. Então, não adianta tu conhecer tudo sobre espiritismo, ter lido todas as obras, saber como se dá a perturbação, saber que existe a separação, que essa separação pode ser demorada, que vai depender muito do adiantamento de cada um de nós, e o adiantamento é relacionado aos nossos apegos materiais, o quanto que a gente conseguiu se desenvolver como espírito nessa existência. Não adianta eu saber de nada de tudo isso, né? E seguindo praticando o amor ao próximo, deixando de ser invejoso, deixando de ser orgulhoso, egoísta, pensando só em mim, tá? Então, a prática do bem, estar no caminho do bem, isso é mais importante para eu morrer bem, vamos dizer assim, desencarnar bem, do que qualquer conhecimento que eu possa ter sobre
esse fenômeno, vamos dizer assim. Muito bem, então a ideia é a gente criar um hábito de pensar na finitude da existência material, né? E pensar de como eu estou me comportando, como eu estou vivendo. A minha morte, a maneira como ela vai se dar, depende muito da maneira como eu vivo. As coisas estão associadas. Então, se durante a minha existência, de novo, eu busquei ajudar as outras pessoas, né? Eu busquei diminuir as minhas imperfeições, porque todos nós temos imperfeições. Estamos aqui, espíritos imperfeitos, a caminho, vamos dizer assim, de melhores qualidades, né? Mas se eu tive uma vida que buscou isso, né? Que foi pautada pelo bem, pela bondade, pela redução dessas imperfeições, pelo menos pela tentativa, né? Que a gente vai cair e levantar muitas vezes, a gente vai fazer coisas que a gente não quer fazer por uma questão de hábito, uma questão de que sempre fizemos, né? Mas se a gente conseguir perceber isso, ter a consciência e começar a tentar buscar essa mudança, já é algo muito positivo. Então, algumas coisas que a gente pode fazer para morrer bem, vamos dizer assim, né? Entender esse conhecimento que a gente está falando agora, como se dá, que as coisas, até se diz que a gente deveria chorar quando a pessoa reencarna, porque ela vem para um corpo, né? Está sendo aprisionada numa matéria, e rir quando a pessoa desencarna, né? Porque aí ela está sendo libertada, vamos dizer assim, de todo esse mundo de provas e expiações. Mas fixar então esse conhecimento, né? E passar esse conhecimento adiante, conversar com as pessoas, fazer como eu tentei fazer lá na minha família, né? Não deu muito certo. Hoje talvez fosse um pouco diferente, porque muitos deles também foram para entender mais do que realmente ocorre, né? E que não somos só matéria. Treinar o desapego, eu acho que é importante, né? Sabermos que nós não vamos estar aqui para sempre. Então, eu não posso me apegar a nada do que é material, né? Isso é uma parte bem difícil, né? Eu confesso que eu tenho muitas dificuldades nesse sentido, mas eu estou treinando. A gente vai treinando e vai melhorando. E refletir sobre as nossas ações sempre, né? Nesse processo que a gente estava falando de melhoria, de transformação moral, de ajudar os outros. Eu acho que um pouco essas 3 dicas aí, de conhecer, de praticar o desapego e refletir sobre as nossas ações, eu acho que se a gente conseguisse fazer isso, eu acho que já estaríamos a um bom caminho, assim, de morrer melhor, viver melhor, vamos dizer assim, e aí morrer, desencarnar melhor. E aí eu vou acabar com uma frase do Chico Xavier, então, que ele faz lá em Pinga Fogo, né, que é aquele programa que teve, de perguntas. Ele disse: a morte suave, olhem bem, a morte suave se deve à consciência tranquila. Cumpramos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Então, quanto mais eu souber, mais vai me ser cobrado. Então, cumpramos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Ok, pessoal? Então, eu agradeço a paciência de vocês. Espero ter esclarecido alguns pontos à luz da doutrina espírita. Vamos fazer uma pequena prece, então, para nosso encerramento. Querido Pai, mais uma vez te agradecemos por todo esse conhecimento que nos foi dado, a partir de muitas obras, mas especialmente das obras do Allan Kardec, da nossa doutrina espírita, que nos abriu um véu, nos revelando muitas coisas e nos tranquilizando com relação à nossa morte. Que possamos viver bem, que possamos ter uma vida com a consciência tranquila, de cumprimento das nossas obrigações, conosco e para com os nossos semelhantes, para que possamos então partirmos para esse plano espiritual de uma forma melhor do que aqui chegamos. Que assim seja. Ok, então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem bem.